Seja qual for o tempo e espaço que você estiver se conectando com essa mensagem, eu te desejo um ótimo dia. Hoje nós estamos no 10º dia da Onda Encantada do Vento, um ciclo de 13 dias que está sendo regido por uma sabedoria sagrada que está alinhada a 3 palavras-chave: comunicação, alento e espírito, trazendo para a gente a consciência de que nós somos movidos por uma energia que é espiritual. E essa energia espiritual, cada um de nós temos a nossa, que a gente pode chamar que é a nossa alma, é a nossa personalidade, né? Então, a energia do dia de hoje traz a sabedoria do macaco. O macaco, ele está associado às 3 palavras-chave: brincadeira, magia e ilusão. E quando a gente se conecta com essas 3 palavras, brincadeira, magia e ilusão, do que nós estamos falando na verdade? Nós estamos falando de uma energia ou de uma personalidade que entende as brincadeiras, que se conecta com a vida entendendo que existe uma magia e que também existe ilusões. E cada pessoa ou cada dia que a gente se conecta com essa frequência de macaco, manifesta-se de uma maneira diferente. Então, todas as pessoas que nascem hoje recebem essa energia, trazem como se fosse um carimbo energético, né? Ela está lá no útero da mãe, protegida, naquele escurinho, confortável, mas chegou o momento, ela se preparou e fala assim: agora sim, agora eu vou dar a minha carinha, eu vou colocar a minha carinha no mundo. E quando ela sai daquele lugar que estava quentinho, escurinho, confortável, e ela, pluft, sai para fora, ela se conecta com uma energia completamente diferente, tem uma iluminação diferente, tem uma temperatura diferente, tem barulhos diferentes, e isso marca. Depois que a gente já está aqui na vida, em vários momentos acontecem coisas na nossa jornada que marca também. Isso vai construindo a nossa personalidade. Mas, né, o macaco, ele está conectado com essas informações, né, de brincadeira, magia e ilusão. Ele, na sua jornada, se conecta com isso de uma forma muito natural. Nós que vivemos no planeta Terra, nós vivemos num planeta escola. Aqui todos nós estamos para aprender. E pensa um ser que caminhou pela Terra, que veio trazer informação, orientação sobre o amor, e que mesmo com toda a sua elevação e toda a sua sabedoria espiritual, ainda assim não conseguiu fluir aqui nessa terra por tantos anos, foram só 33, porque ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi morto. E quando ele chegou aqui, ele disse: eu vim para que vocês tivessem vida. E no contexto da história crística, nós, né, fizemos todo um movimento e a gente tirou a vida desse que veio trazer a vida. Porque existe ainda na mente do humano ideias, crenças limitantes que fazem que, por mais que a gente queira viver uma vida pautada no amor, a gente ainda desprende de dentro da gente ideias tão rígidas e tão engessadas que a gente vê o amor ainda como um desafio. O dia de hoje traz uma pergunta que é: como aperfeiçoar o que faço?
E para conduzir a gente para a ideia do porquê fazer essa pergunta, né, ainda tem ali uma orientação: manifestar o desafio, produzir energia. Qual é o nosso desafio pessoal? É se conectar com o nosso propósito. E no final das contas, todo mundo tem um propósito muito similar, que é o propósito de ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas às vezes a gente não está vivendo essa felicidade plena porque a gente está seguindo uma orientação rígida e não está manifestando aquilo que tem a ver com a sua individualidade, aquilo que vai caracterizar a sua personalidade e vai dar propósito para isso aqui que todo mundo recebeu, né? Que é a nossa impressão digital, que marca essa diferença entre cada um de nós. Então, o universo está sempre mandando uma informação muito clara sobre as diferenças, sobre a diversidade, sobre a manifestação das coisas através de uma evolução. Mas também mostra a necessidade que nós temos de receber orientação uns dos outros. Dentro de um ciclo sistêmico familiar coerente, o mais velho dá guiança para o mais novo. E dentro desse planeta Terra, que é um planeta escola, inúmeras são as vezes que a gente se conecta com um ciclo sistêmico familiar que é disfuncional, mostrando que sim, nós estamos mesmo em um planeta escola, que apesar de existir um ciclo sistêmico, muitas das vezes a gente bagunça esse ciclo. Uma das formas de a gente poder ver isso com clareza está ligado a um dos trabalhos que eu ofereço enquanto terapeuta holística, que é a constelação sistêmica familiar. A constelação sistêmica vem com o objetivo de auxiliar as pessoas em visualizar dentro do ciclo sistêmico dela onde existe uma disfunção e como que a gente pode reorganizar tudo isso a partir do processo de ressignificar e de pacificar a nossa mente e o nosso coração. E a matéria, ela não é o grande propósito, o espírito é o grande propósito. Porque o espírito nos conecta com a verdade. No entanto, se eu sou uma alma, se eu sou um espírito, se eu sou uma consciência e transitei a minha vida toda por aqui, sem conseguir compreender, quando eu perco isso aqui que é material, que não é o grande propósito da vivência aqui, quando esse corpo perece e ele deixa de ter vida, a alma, o espírito, a consciência, ela permanece viva. Tanto permanece viva que no final das contas a gente segue isso daqui como um livro sagrado. E esse livro sagrado é um livro que nos conecta com uma informação espiritual. E o espírito não é matéria. E no momento em que uma grande consciência de elevação esteve no planeta Terra enquanto matéria, foi somente durante 33 anos que essa pessoa conseguiu caminhar por aqui. Por todos os nossos conceitos ilusórios do que significa viver. E essa pessoa que passou por aqui veio resumir a primeira parte desse livro. A primeira parte desse livro, que é caracterizado pelo Velho Testamento, fala sobre 10 mandamentos, 10 leis espirituais. E quando Cristo vem e traz para a gente a conexão com o Novo Testamento,
ele vem e resume. Ele meio que fala assim, sabe aqueles 10 mandamentos? A gente vai resumir ele em uma coisa muito simples. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. Então, primeiro, você tem que se amar. Porque se você não se amar, como você vai amar ao próximo? E se a sua ideia de amor estiver distorcida, estiver flutuando no meio da ilusão, a sua desconexão de você mesmo vai fazer com que você entenda o amor como se fosse quase um processo de escravidão. Porque eu faço pelo outro coisas que eu nem faço para mim, por causa de um entendimento distorcido. Então, em primeiro lugar, é você estar em conexão com o seu eu interior, sempre se perguntando: o que é bom para mim? Então, eu caminho em busca daquilo que me faz feliz. E quando eu estou vivendo, expressando toda a minha alegria e toda a minha felicidade, então, naturalmente, eu entrego isso para o outro, sem o mínimo esforço. Porque toda vez que eu me conectar dentro das relações, seja ela qual for a relação, que alguém me propor alguma coisa, você pode fazer isso para mim? Faz assim, faz assado. Antes de eu responder sim ou não, eu vou olhar para mim e pensar: isso me faz feliz? Então, eu, Gi Rezende, consegui entender esse contexto dessa maneira. Pode não fazer sentido para outras pessoas, pode não se conectar com o que você entende, mas foi assim que eu entendi. O grande ponto de interrogação dessa história é que, se eu já estou dentro desse emaranhado e existe um ciclo sistêmico disfuncional, mas que parece que funciona, e eu estou tentando fazer o meu movimento diferente de tudo isso, e com isso parece que a minha vida não flui, o que fazer? É onde a gente tem que começar a utilizar da nossa inteligência, da nossa sabedoria sagrada, de estar com um pé cá e outro lá. Onde você já conhece o sistema em que você está inserido, mas também você conhece o seu íntimo e busca realizar as coisas do seu íntimo. Isso se chama processo. Muitas das vezes, no meio do processo, quando a gente começa a receber as bênçãos de poder ter mais liberdade, de poder se desvincular de coisas, de pessoas, a gente começa a questionar. Por que está acontecendo isso? Eu não estou me sentindo bem. Então, nós estamos vivendo essa era, esse momento que está muito conectado com isso. Energeticamente falando, planetariamente falando, o planeta Terra está em processo de ascensão, ele está no movimento cósmico, né, no movimento dentro do espaço que ele está subindo para se conectar com energias mais elevadas, e quando isso acontece cosmicamente, todos nós que vivemos no planeta, nós também vamos ser impactados, porque se o planeta, que é o planeta que eu habito, ele tem vida própria e ele faz um movimento para se conectar com as energias mais elevadas desse universo, querendo ou não querendo, eu também estou fazendo esse movimento, porque eu moro dentro desse planeta. É onde, mesmo sem você saber, mesmo sem você querer, seus sentimentos estão todos borbulhando, porque você está recebendo luz.
E o seu corpo, as células, tudo que acontece aqui dentro, sem você nem ter consciência de tudo que acontece aqui dentro, está recebendo essa energia e está sendo influenciado por ela. Porque a gente tem que se conscientizar que nós somos pequenininhos demais, que o Deus, que também pode ser chamado de energia cósmica, ele é que é supremo. Dentro do Tzolk'in, nós temos 20 arquétipos, e o primeiro arquétipo é o arquétipo do dragão. O dragão fala sobre nutrição, nascimento e ser. Ele representa tudo o que existe. É bem similar à ideia do que é Deus, uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, existe uma movimentação planetária e cósmica que vem, né, dessa energia suprema, que nós buscamos nos conectar com ela, mas que ela não é material, é uma energia. E a energia a gente pode chamar de espírito, de espiritual, porque o que dá movimento ao meu corpo, o que me dá vida, é energia. Então, energia e espírito pode ser entendido como algo muito similar. E você pode se afinizar em falar mais de energia e não gostar muito de falar na palavra espírito. Mas, no final das contas, nós estamos falando da mesma coisa. Então, a gente cai num emaranhado ilusório por causa das palavras. Inclusive quando a gente se conecta com esse livro, porque esse livro são traduções, tem inúmeras traduções, ou seja, existem inúmeras combinações de palavras, muitas modificações aqui dentro. Então, aqui tem uma essência de luz, mas também tem muita mão do homem, e o homem, inúmeras vezes, bota uma energia densa, uma energia de não luz. Então, é muito importante que a gente se conecte com as informações, mas também se conectar aqui, ó. Como que isso faz sentido para mim? Porque hoje, por exemplo, eu venho aqui trazer todas essas informações, eu estou trazendo simplesmente o meu olhar. Ele pode se conectar com o seu olhar, mas ele pode não se conectar e está tudo bem. Mas não deixa de ser o meu olhar. Não deixa de ser o caminho que eu busco seguir. Não deixa de ser a forma com a qual eu tento me libertar das minhas próprias ilusões, dos processos que trazem para mim também inquietação. Hoje eu me coloco como uma terapeuta holística e me conecto com essas informações de uma forma muito ampla, né? Eu me vejo como uma universalista. Eu acredito nas coisas do espírito. Eu acredito na energia. Eu gosto de me conectar e entender as culturas religiosas. Eu observo e dentro do que eu experimento, eu vou buscando trazer para mim aquilo que faz sentido para mim. E aí isso faz a construção de quem eu sou, que é parecido com várias pessoas, mas é completamente diferente de outras. E como eu venho também trabalhando esse lado da palavra, e ora eu vou falar energia, ora eu vou falar espírito, então ora alguém vai se conectar comigo, porque naquele dia eu estou falando de energia. Ai, fala igual a mim. E no dia seguinte eu vou falar de espírito, e eu não gosto disso. Então essa dualidade vai acontecendo o tempo inteiro, porque a gente guarda com a gente conceitos engessados. Quando a gente engessa um conceito, às vezes a gente deixa de absorver algo que seria muito bom só porque eu não consigo olhar
para o lado com esse olhar de não julgamento do outro, mas sim de conexão comigo mesma. Ok, ela está falando essas palavras, mas qual é a essência disso? Está no mesmo contexto do que ontem, a essência do que ela está falando, ou eu estou apegada só na palavra, porque eu tenho horror à palavra espírito. Então, eu tenho uma personalidade de macaco, né? Com a energia do dia de hoje. Meu Kim é o Kim 91. A minha personalidade está caracterizada pelo arquétipo do macaco cósmico, que é onde vem trazendo para mim, desde que eu me conectei com essa informação, o entendimento de que, então é por isso que para mim é muito natural enxergar as coisas de uma forma mais ampla, né? Eu já nasço com essa energia que é cósmica, que vê as coisas como um todo, dentro de uma onda encantada, né, que é esse ciclo de 13 dias, o tom cósmico é o último. O tom cósmico vê todas as coisas acontecendo. Se a gente for pensar numa onda encantada como uma festa que vai acontecer em 13 passos, eu sou aquela que brinca na festa e no final organiza tudo, limpa o salão para entregar aquele salão organizado para o próximo ciclo que vai vir. Assim, quando eu me conectei com essas informações, foi chuva de download dentro de mim, de tipo, isso tem tudo a ver com a forma com que eu me expresso. Então eu percebo que a cada lugar que eu vou, a cada experiência, a cada vivência que eu me proponho a passar por ela, todas elas sempre com essa coisa do espiritual, espiritual, espiritual. Então, se tem uma coisa que está muito marcado em mim, que está totalmente conectado e mostra qual é o propósito dessa pessoa, da Gislaine, Kim 91. A Gislaine é uma pessoa que se conecta com o espírito, que trabalha para o espírito, que desceu para a Terra com uma função: ela precisa falar, ela precisa conversar com as pessoas e mostrar para as pessoas aquilo que ela vê. Até porque ela precisa ver isso para ela também, para ir colocando as coisas no eixo. Um grande ponto de interrogação que havia em mim é: por que eu sei de tudo isso, mas eu não consigo aplicar tudo isso na minha vida? Porque eu ainda não estava vivendo o meu propósito de fato. Se tem uma coisa que é desafiadora para mim, e a energia do dia de hoje é manifestar o desafio. Então, hoje eu estou super manifestando o meu desafio. É falar de uma forma muito clara sobre essa conexão que eu tenho com o espírito e ainda falar que, tipo, olha, eu tenho toda essa conexão com o espírito, mas eu não me considero uma pessoa que sou daqui ou sou dali, religiosamente falando. Para mim, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Eu vejo coisas que eu gosto muito em todos. Eu vejo coisas que, tipo, não é para mim, não. E aí, quando eu me envolvo nos relacionamentos e eu quero trazer essas informações, nem sempre eu sei me expressar da melhor maneira possível. É aí que entra as minhas ferramentas de brincadeira, porque eu sou um macaco cósmico. Então, o macaco tem consigo essas 3 palavras-chave, né? Que é brincar, ilusão e magia. Eu vejo magia em inúmeras coisas. E eu entendo que a palavra é uma forma de fazer magia.
Quando a gente junta um grupinho de palavras e lança uma palavra por aí, ela pode ter tanto o poder de construir quanto o poder de destruir. E isso é uma magia. Quando eu pego elementos da natureza, e enquanto eu estou pegando esses elementos da natureza, eu estou pensando no porquê que eu estou pegando esses elementos e estou juntando todos eles e fazendo ali uma magia física. Na verdade, essa magia física, ela acontece porque a minha intenção, o meu desejo, a energia que eu desprendo para o universo está sendo, né, manifestada ali. Eu entendi que eu posso fazer magia manipulando elementos, mas eu posso fazer magia só com o poder do meu pensamento. E que inúmeras coisas que estão desajustadas na minha vida, estão desajustadas na vida das pessoas que passam pelos trabalhos terapêuticos aqui, dependem dessa magia, da magia do poder da palavra, do entendimento. Eu sei que toda essa sabedoria que sai da minha boca, ela não está integrada em mim de fato. Então, eu acredito no espírito e nesse espírito que vem para falar, que fala no meu ouvido, que fala na minha mente e que quanto mais eu estou alinhado com o meu eu interior, mais coisas eu descubro. A minha capacidade de visualizar, a minha capacidade de andar na linha do tempo das pessoas, a minha capacidade de sentir a minha energia, a energia do outro, mas também a minha dificuldade de colocar isso no mundo com harmonia, a minha dificuldade de entender que eu não vou agradar todo mundo, mas no fundo é o que eu gostaria. Então, apesar de toda essa sabedoria passar aqui por mim, eu tenho todos os meus limites de humano também. E eu tenho esse olhar totalmente universalista. Esse olhar que tem um desejo do fundo da alma de pegar todas essas coisas que estão separadas e juntar em mim. E de poder mostrar isso para cada pessoa que vem com as suas confusões de que, ok, vamos com calma, o que te faz bem mesmo? O que você quer expressar? Então, junta isso, com aquilo, faz sua jornada. A sua jornada é diferente da minha, que é diferente de todo mundo. Isso é individual. Então, qual é a minha especialidade dentro do trabalho que eu desenvolvo? Eu tenho muito esse olhar de encontrar identidade, de ajudar as pessoas a encontrar a expressão da identidade, usando essas ferramentas que me ajudam a manter a minha concentração para que eu possa estar conectada com o meu espírito superior e com toda a minha egrégora espiritual que vem me dar suporte para me orientar na hora de falar, na hora de entregar a mensagem. Então, quando eu jogo cartas, é uma forma de eu me concentrar e é a forma que eu estabeleci a comunicação com toda essa egrégora espiritual que me envolve, para que eu não me perca mais do meu caminho, porque o macaco é ótimo para se perder no caminho. Ele adora pular, né? Ele adora brincar, né? E nessa brincadeira, nesse pula-pula, nessa diversão, para se perder é muito fácil. Esquecer, esqueci a hora. Já acabou a festa? Tem que limpar o salão? Tem que entregar? Oh, meu Deus! Então, o macaco, se ele não estiver atento, ele vai ficar maluquinho. Porque ele vai se envolver ali na brincadeira e, às vezes, vai esquecer do que tem que fazer de verdade. Então, hoje eu estou aqui manifestando o meu desafio,
que é falar sobre espiritualidade com o máximo de clareza, né? Tentar não ser perfeita, porque quando eu quero agradar alguém que tem um olhar para uma cultura religiosa, logo a pessoa que tem um outro olhar de outra cultura já fala assim, mas ela não está conectada com o que eu penso. E aí, quando eu vou lá conversar com ela, não, mas eu também sou conectada com isso aí que você pensa e tal. Aí eu já desagrado o outro. E aí fica. Então, na verdade, eu sou aquela que busco unificar. Onde estão os problemas? Onde estão as dores? Onde estão as questões? Vamos trabalhar juntos nesse processo. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer, é assim que eu me expresso no mundo, é assim que eu vou entendendo quem eu sou e ajudando as pessoas que passam no meu caminho a entender qual é o processo que ela está vivendo e o que está mais alinhado com quem ela é. Então, o oráculo vem trazer a informação de quarta dimensão, que é a dimensão do espírito, que fala assim, olha, fulano de tal, quando chegou, tinha essa energia, tá? E dentro dessa energia, do ciclo sistêmico que é organizado dentro do cosmos, da espiritualidade, a jornada dela passa por aqui. E aí, como ela se conecta com várias pessoas que têm outras jornadas, isso vira uma alquimia, vira um emaranhado. Então, quando ela olha só para ela e segue o rumo dela, logo ela já se desconecta de um monte de emaranhado. Mas ela também precisa entender que quando ela vai seguir, né, quem ela é, a identidade dela, coisas que às vezes ela até gosta dentro desse processo, vai se distanciar dela. Tem que estar preparado para o processo. E esse recado é um recado crístico, que Cristo mesmo disse. Se queres me seguir, tem que estar preparado para soltar tudo, inclusive o pai e mãe, se for necessário. Então, na busca de você estar alinhado com quem você é, de dar o seu melhor, e ao invés de ficar na luta, você precisa entender que sim, vai passar por processos em que você vai ver coisas que você até gosta saindo do seu campo energético. Mas você não precisa passar por isso com tanta dor, com tanta dificuldade. Você pode entender esse processo de uma forma amorosa. É onde entra o espírito de fato, comunicação, alento e espírito. Quando a gente se conecta com essa sabedoria, a gente vai entender que por mais que doa criança, tudo isso é para que você tenha vida, para que você manifeste o seu ser com alegria. Se tudo isso que eu venho trazendo para você diariamente, principalmente no dia de hoje, onde eu estou aqui manifestando, né, o meu desafio pessoal, né, de falar muito do que está aqui dentro de mim, da minha alma, é o meu espírito falando aqui mesmo, né? Se isso faz sentido para você, se você sente que precisa organizar, né, seus processos, sua mente, para poder seguir a sua jornada com mais leveza, as formas que eu tenho de auxiliar as pessoas é através da forma que eu me conecto com a espiritualidade. Né? Hoje eu trago orientação através da constelação sistêmica familiar, que é tipo, traz a história, nós vamos desenhar ela aqui para você. A gente vai passar um filme aqui na frente dos seus olhos, porque isso te ajuda a sentir. E quando você sente, e aquilo faz você, de repente, chorar, de repente levar um susto de tipo, é isso é emoção, e quando você desprende essa emoção, é aí que a espiritualidade trabalha, porque a espiritualidade, nas outras dimensões,
né, ela nos auxilia também. Então, quando a gente desprende essa energia, a espiritualidade pode passar pegando essa energia, que era a energia de bloqueio e de trava, para que você possa sair desse processo com mais leveza. E aí a gente vai trabalhando partes a partes. Você descobriu essa trava, quantas outras travas mais você ainda tem? Quando você está vivendo aí no dia a dia e precisa tomar uma decisão e não está muito seguro da decisão, né? É onde entra a orientação que vem das cartas, que é a forma onde eu me conecto a partir da energia espiritual, né? Tipo, traga a resposta, traga luz, traga orientação. E a gente abre e vê, tipo, ó, tá mais para isso do que para aquilo. Se você for para esse lado, eu vejo esses emaranhados. Se você for para esse outro, eu vejo esses emaranhados. Porque desafio sempre haverá. A gente quer essa fluidez toda, mas a construção dos processos é superações de desafios, mas que os desafios sejam gostosos de cumprir, porque eles estão pautados sempre na energia do amor, que é essa energia que respeita a identidade, a individualidade, que não quer obrigar nada, que não quer colocar em caixa e dizer que, tipo, tem que ser assim. Tem que ser, né, algo harmônico, algo com bom senso. Tem que ser a gente entendendo que a gente é coletivo, que eu sou muito eu, mas eu preciso de você. Eu contribuo com você assim como você contribui comigo. E falando em contribuição, que tal você deixar um like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e assinar também o canal, para que você possa receber notificações cada vez que eu postar um vídeo aqui, tá? Então, contribua comigo, né, fazendo esses gestinhos simples de curtir, compartilhar, né, e também fazer comentários, conversa comigo, eu tenho adorado receber os feedbacks de vocês. Falem comigo, porque isso nutre o meu ser, né? Eu sou uma trabalhadora do espírito e a minha função é falar, é deixar com que o meu vento flua por aí. E como eu sou um macaco, né, dentro do oráculo, e o macaco ele está associado a essas palavras, brincadeira, ilusão e magia, na minha rede social eu tenho usado um avatar que eu chamo ela de fofoqueira do astral. A fofoqueira do astral é nada mais, nada menos de que, de uma certa forma, eu mesma. É onde eu consigo expressar o que está passando por mim e esse meu olhar, que eu estou conectado com a espiritualidade, que várias orientações que vêm de energias diferentes, que caracterizam personalidades diferentes, passam por mim. Então, ora eu vou falar com essa palavra e falar muito de Cristo, mas tem dia que eu vou falar num contexto mais preto velho. E essas duas energias são basicamente a mesma, porque a energia de um preto velho, trabalhador da luz, é uma energia crística, porque espiritualmente falando, os pretos velhos são pessoas que viveram na Terra no período de escravidão, né? Foram escravos e tiveram a sua jornada, envelheceram e são seres sábios, que geralmente davam orientação para os outros escravos, pacificando conflitos, dizendo para eles serem mais calmos, mais resilientes e entender que, tipo, sim, a vida não é justa do jeito que a gente gostaria, mas passa por ela com leveza, para que você possa chegar no seu fim da vida com calma. O preto velho tem aquela roupagem, aquela característica, né, do senhorzinho
que já não precisa trabalhar mais porque o seu físico não permite. Então, ele está sentadinho ali num banquinho, né? Está observando as coisas, toma o seu café, às vezes fuma o seu cigarrinho, e toda vez que alguém precisa de uma orientação, ele está ali. Então, a pessoa senta ali do lado daquele preto velho que passou pela jornada da escravidão e conseguiu envelhecer e ir até o fim da vida. Tem que ser um espírito pacífico para conseguir passar pelo processo. Porque se você for olhar pelo conceito do que é justo e injusto, você se revolta. É natural, você simplesmente se revolta. Então, eu estou aqui para sempre trazer esses olhares que, às vezes, se eu falar preto velho, a pessoa, Deus que me livre. Mas se eu falar Cristo, ela sim. E eu quero te mostrar que essas duas energias, elas são muito similares. Nós estamos falando de pacificar as coisas. Quando a gente fala de Buda, é outra energia que também é muito crística. Alguém que é total conectado com o espiritual, a ponto de não precisar falar. É só a energia que está sendo emanada, que ensina a gente a entrar dentro da gente, meditar e desprender energia boa. Só que como a gente é ser de dualidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar. Limpa a energia ruim e recebe a energia boa, né? Então, se você se afiniza com esse olhar assim totalmente universalista, que com isso dá para eu conversar com várias pessoas diferentes, qual é o seu jeito de falar? No que você acredita? Eu vou conversar com você dentro da sua linha de raciocínio, mas eu vou te trazer às vezes para você ver esse outro lado aqui, olha, isso aqui que você travou, que você ficou com medo, deixa eu te mostrar esse aspecto disso daqui que é o seu medo. Então, dentro da constelação, dentro da orientação com as cartas, né, é isso que eu trago. E com o oráculo, que também é uma ferramenta que eu utilizo, o oráculo ele já está mais voltado para ajudar as pessoas a se reconhecerem como identidade. Quem é você? Então, se conecte com o seu oráculo, dá uma olhada em todas as informações que tem ali e vê com o que você se identifica. E você nem precisa de mim para isso. Você pode vir aqui, na descrição do vídeo, eu deixo o site do Tzolk'in disponível. Lá você coloca a sua data de nascimento, você vai acessar o seu Kim pessoal. Acessando o seu Kim pessoal, você pode fazer todas as leituras que estão ali. E aí você vê como que você se identifica. Quando eu faço uma leitura para alguém, é quando eu busco colocar mais uma visão mais ampla, fora daquilo que está escrito, né? Não com aquela marca do que está escrito, eu vou te mostrando aquilo de uma forma mais ampla e deixando aberto para a gente trocar, né, informações sobre isso, para que eu possa entender também com o que você identifica e trazer a informação mais alinhado com aquilo que você se identifica, tá? Para abrir um pouco mais a sua mente e você entender que o seu Kim, o seu oráculo de destino, ele é a sua bússola. E você, quando se conecta com ele de forma autônoma, é você se conectando com você de forma autônoma. Mas você pode ter alguém para te orientar nos momentos em que você tem dúvidas? Sim, porque isso é do ciclo sistêmico do nosso planeta. Quem sabe, quem tem alguma coisa para ensinar, ensina. E todo mundo tem alguma coisa para ensinar, como também tem alguma coisa para aprender. Então, essa é a minha mensagem no dia de hoje, tá? Amanhã a gente vem novamente para fazer uma nova atualização. Se vocês estiverem passando por algum processo e se identificam com algum desses serviços que eu ofereço, você pode se conectar comigo aqui, as informações na descrição do vídeo.
e com muito amor eu vou te receber, te orientar na medida do meu possível, do meu conhecimento e com o auxílio da minha egrégora. Porque, como eu disse, todo esse conhecimento que passa por mim, ele não é simplesmente o meu conhecimento só, né? Não. É essa egrégora de luz que está aqui no entorno que me auxilia a entregar o que tem que ser entregue. Porque eu, enquanto humana, na verdade, eu dou trabalho para minha egrégora. Porque eu tenho também algumas travas, alguns limites que, tipo, ai, mas as pessoas vão. Eu sou aquela que fica dividida, mas se eu falar assim, fulano não vai gostar. E se eu falar assim, o Bertano não vai gostar. Ai, meu Deus, o que eu faço? Então, quando eu fui entendendo a minha forma de me expressar, né, ainda assim eu percebo que essa fala, ela ainda é muito latente em mim, ela é minha. Não é nem ninguém que colocou ela em mim, não. Ela é minha. E eu preciso me libertar de alguns pensamentos que ainda tenho aqui, que me limita, que me trava, que me faz ter medo, vergonha, às vezes, de me expressar com tanta clareza, tá? Eu sou de Resende, assim falei com muito amor em Lakesh. Eu sou um outro você.